Aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma aula nossa de princípios de animação. Na aula anterior eu já havia trabalhado com o rigging desse personagem, ele está importado aqui, já está com os ossinhos prontinhos para a gente fazer o processo de animação, tá bom? E nesta aula de hoje, considerando o que vimos na aula anterior, que foi uma aula bem mais longa que as demais, mas na verdade eu queria mostrar todo o processo para você sem acelerar tanto assim, para que você visse o que pode acontecer ao longo desse processo, fatores que você tem que prestar muita atenção, porque ali era a vida real. Eu estava animando esse personagem, apesar de eu já ter animado ele uma outra vez, eu estava começando a trabalhar com esse rigging para que a gente conseguisse, de alguma maneira, mostrar qual é o processo como um todo, para que vocês entendessem o que pode ser feito, o que não deve ser feito, os problemas que vão acontecer. Enfim, vocês viram isso em uma aula bem longa, tá bom? É tediosa, é cansativa, só que é importante, gente. Tenham uma paciência, observem com cuidado, tem muita dica bacana. Se você ainda não assistiu, toma coragem, vai lá e assiste, tá bom? Nesta aula aqui, a tendência é que a gente trabalhe um pouquinho menos do que na aula anterior, porque a gente já tem bastante coisa encaminhada. Então, considerando esse rigging aqui que está pronto, todos os bônus, eu tenho aqui o asset do Gus, né? Na verdade, ele já se tornou um prefab de alguma maneira aqui. Eu também apliquei por fora, não é essencial aqui para essa disciplina, um esquema de Sprite Resolver para que eu possa trocar aquele pezinho, né, igual eu disse para vocês, que tem duas poses. Então eu consigo trocar a skin do meu personagem utilizando o Sprite Resolver aqui. O que eu posso, na verdade, adiantar aqui para vocês, que o trabalho todo ele é feito lá no seu arquivo PSB, no caso aqui com o Photoshop. Eu posso criar uma touca diferente para o personagem, eu posso criar uma blusa com cor diferente, ou rasgar essa blusa para que depois que ele tomar um dano, alguma coisa assim, essa blusa se altere. Então eu tenho que fazer a troca da skin do meu personagem. E para que isso aconteça, eu tenho que ter esses personagens, né, as possibilidades de personagens definidas na minha Sprite Library. Aqui ela está como recurso experimental e ela já vem montada assim que você importa o seu asset aqui para dentro da cena. Eu já tinha dito para vocês que é só arrastar e trazer ele aqui para dentro que ele já deve aparecer. Muitas vezes os bônus não aparecem por padrão, então aqui nos gizmos, nesse controle que você tem, né, dos gizmos, você tem que habilitar aqui, deixa eu só achar que é um monte de opção, essa opção aqui, ó, Sprite Skin. Se você não marcar, ó lá, sumiu os bônus, né? Então, se não tiver marcada por padrão, você marca. Aqui na verdade é que tá o Recently Changed, quer dizer que eu já mudei há pouco tempo atrás. Ele na verdade está para cá, a gente só tem que encontrar nessa listinha aqui, mas como ele vai estar desmarcado e boa parte das coisas está marcada, vocês vão encontrar. Eu dando aula aqui, batendo o olho, não achei logo de cara, beleza? Mas enfim, marquem o Sprite Skin. Na verdade, como está em ordem alfabética, eu acho que dá para achar aqui, né? Deixa eu só ver se está aqui, ó, Sprite Skin. Eu acho que ele subiu lá porque eu mudei recentemente. Ah não, tá aqui, gente. Pronto, encontrei. Feito, ó. Tá aqui junto com seus scripts, tá? Então, Sprite Skin você vai ter que ativar. Obviamente só se não tá aparecendo, né? Então, aqui eu tô com tudo aparecendo, de alguma maneira eu já posso animar, tá? Eu já abri aqui a minha abinha Animation. Se você não tá com ela aberta, você vai lá em Window, Animation, ou Ctrl 6, no meu caso é Command 6, para ter essa janelinha de animação. Eu já tinha mostrado no pêndulo, você pode já clicar aqui direto e criar as suas animações, só que para o meu personagem, além do rigging, eu quero trabalhar aqui com IK, com cinemática inversa, para quando eu puxar esse, né, bracinho, esse pedaço aqui do braço, ele mova todo o braço em cadeia, tá? Então é importante que a gente faça isso aconteceu lá no exemplo do pêndulo, a gente agora só vai aplicar isso para o personagem. Tendo esse processo todo pensado, todo elaborado, né, aqui com os solvers que eu preciso para trabalhar com IK para cada membro, então vai ser um solver para o braço esquerdo, um para o direito, perna esquerda e perna direita, aí sim a gente já consegue animar de uma forma um pouco mais facilitada. Dá para animar do jeito que tá, não tem problema nenhum, só que quando você trabalha com cinemática inversa, você facilita a tua vida, e eu acho que vocês querem facilitar a vida e ganhar em termos de dinamicidade, tá bom? Então é isso, aqui eu tenho a estrutura já importada, isso tudo foi feito na nossa aula anterior. Se você quiser já animar a partir daqui, tranquilamente, mas agora eu vou mostrar, obviamente vou tentar acelerar aqui, porque nós já fizemos em um outro momento esse procedimento. Então vou mostrar o braço esquerdo, os demais eu faço um pouquinho mais rápido aqui, porque o procedimento é exatamente o mesmo, e aí a gente volta
para criar uma primeira animação. Notem que nesses momentos aqui eu ainda não estou mexendo com código e nem é o objetivo por agora. Eu vou mostrar para vocês como trabalhar com essa timeline, como criar os keyframes, como a gente anima o personagem. Tem uma série de princípios de animação, aqueles 12 princípios que eu falei lá no início da disciplina, que são essenciais neste momento, tá bom? Eu apliquei esses princípios aqui em um inimigo na cena, eu vou mostrar já para vocês. Em um outro momento eu posso até mostrar, não precisa efetivamente fazer parte dessa disciplina, tá? Mas por curiosidade depois eu posso deixar à disposição. Este inimigo aqui foi desenhado bem rapidinho, eu queria deixar apenas um exemplo, não fui atrás de muitas referências nem nada disso, tá bom? Aqui ele tá fazendo uma patrulha, não é uma inteligência artificial nem nada disso, tá bom? Mas é uma patrulha que de certa forma tem um pouquinho mais de inteligência, porque eu criei um script aqui que identifica quando eu tô nessa bordinha, né? Eu fiz um ground check para que eu não caia e eu tenho uma velocidade aqui em termos de aceleração. Se vocês observarem, o bichinho que está ali correndo, ele já está animado, a gente já tem olhinho piscando, a gente já tem o movimento dele de stretch, né? Aquele movimento de esticar, de pressionar ele, que a gente fez lá da bolinha que estava pingando. Ele é bem sutil, tá bom? Mas a gente tem isso quando o olhinho pisca, ele se movimenta de uma forma um pouco mais suave, não é tão mecânico como a gente sempre vê, né? Aquele item que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Aqui de alguma maneira eu tentei deixar ele um pouco mais fluido, tá bom? E isso tudo a gente vai acabar fazendo também com o personagem e posso, como eu já disse para vocês em algum outro vídeo, falar só especificamente sobre o inimigo e o script que foi pensado para ele, tá? Ainda falando sobre o inimigo, acho legal dar alguns detalhes aqui que são importantes em termos de animação. Tá aqui o inimigo moita, né? Então uma moitinha escura. Vocês vão notar aqui que no Sprite Resolver na direita, eu já deixei aqui dois corpos, né? Uma skin diferente. Quando ele tomar um segundo dano, por exemplo, do personagem, ele pode mudar de cor. Ou só quando ele está tomando o dano, a gente muda a cor, depois volta para a cor natural. E a gente tem o mesmo para os pezinhos, tá bom? Então aqui durante o meu processo de animação, que vocês estão observando aqui embaixo, eu fiz algumas trocas. Ó, deixa eu pegar onde o olhinho pisca, aqui. Deixa eu só selecionar neste inimiguinho, aqui os olhos, tá? Vocês vão notar que neste momento, ó, no Sprite Resolver, eu tenho o olhinho desenhado e marcado aqui, tá? Então a gente consegue controlar essa troca no Sprite Resolver dentro da nossa timeline. Então antes aqui, ó, vamos pegar um pouco para trás, né? Então, ó, o olhinho está aberto, aqui no Sprite Resolver continua com o olhinho aberto e vai chegar um momento, ó, que a troca, aí eu controlei aqui com o keyframe, a troca para este carinha aqui. Então as categorias e os labels desses elementos são controladas todos no seu Sprite Editor. E o mesmo a gente já fez de alguma maneira para o nosso personagem, né? Deixa eu só pegar aqui o inimigo moita, vou selecionar ele aqui e vou no Sprite Editor. Então tá aqui, né, o que compõe o meu personagem, vou lá no Skin Editor para que vocês vejam o que a gente tem. Ó, tem dois olhos aqui, então eu fiz os bones, né? Deixa eu ativar aqui. Fiz todos esses procedimentos, né, parte por parte, não é tão complexo assim, considerando esses bones que vocês já estão vendo e os sprites que eu tenho. Aqui na listagem de sprites, eu tenho as categorias que foram criadas. Eu tenho a categoria olhos e os labels para cada um desses itens. Então, acho que vou ter que abrir um pouco mais para vocês enxergarem. Então, ó, a categoria olhos tem dois labels, olhos fechados e olhos abertos. A categoria corpo tem dois labels, que são dois itens, dois assets visuais ali, corpo A e corpo B. Isso tudo eu consigo controlar qual desses itens desse skin é aplicado em tempo real, utilizando a animação também, tá bom? Então é um recurso bem interessante, recomendo que vocês deem uma fuçada e consigam de alguma maneira fazer isso. Quando vocês têm esse tipo de situação, lá no Photoshop é importante que vocês arrumem o arquivo PSB de vocês para criar grupos que tenham os nomes. Por exemplo, lá no Photoshop eu tenho um grupo para essa camada aqui, olhos, que tem dois elementos lá dentro. Não repitam nomes, tá, gente? Aqui eu não uso só olhos de novo, né? Três nomes olhos repetidos. Não. Cada nomezinho desse não pode ser repetido, isso é bem importante, tá? Tem também lá um grupinho, corpo, no qual eu tenho duas partes, né? O corpo A e o corpo B. Aí você traz para cá, faz todo o procedimento de rigging que a gente já viu, né? De colocar os pesos, de colocar os bônus, enfim. Você vai fazer isso aqui igual a gente fez na aula
anterior, tá bom? Então, para esse personagem aqui não é algo tão complexo assim, para o personagem que a gente viu, o principal, o Gus, é muito mais complexo, são mais coisas para se pensar, tá? Fez isso aqui tudo, aplica o Apply, e daí você pode utilizar. Ah, eu não mostrei aqui como você pode criar esses grupos, né? Todos os elementos aqui eu segurei com Shift, eu posso dar o clique direito e converter grupos para categorias. E aí você começa a poder usar aquele recurso, tá bom? Mas enfim, eu acabei emergindo nisso aqui, pelo menos para já matar a curiosidade, já que eu havia citado isso daqui. E é um aspecto, sim, importante em termos de animação, mais uma possibilidade para vocês em tempo real. O olhinho piscando você pode fazer dessa forma também, tá? Uma camadinha que você desenha no Photoshop com o olho aberto, outra com o olho fechado. No caso aqui do Gus, deixa eu só tirar a visualização lá do nosso inimigo. No caso do Gus, a gente acabou criando um controle para pálpebra, tá? Então é dessa forma que eu vou fazer o piscar desse personagem, tá bom? É uma outra abordagem, é uma outra possibilidade. Aqui, talvez ela não seja tão essencial assim, porque eu posso usar aquela abordagem do inimigo, é só um olho piscando, tá? Mas enfim, eu quero mostrar as diversas formas de se animar e de se pensar. Eu acho que são dicas importantes para vocês aqui que estão emergindo nesse universo de produção de games. Mas enfim, beleza, falei tudo isso, eu sei que isso tudo é importante, por isso que eu vou de alguma maneira adicionando esses assuntos às aulas. Agora que eu tenho ele aqui, eu já disse que eu não vou começar direto, então vamos começar a pensar em IK. Para eu fazer a cinemática inversa, eu vou selecionar o Gus aqui e nos itens que eu quero pensar na cinemática inversa, eu vou começar a adicionar solvers. Então nesse bonezinho aqui, que representa, né, o meu braço esquerdo, eu posso, na verdade vamos fazer o seguinte, vamos fazer de forma mais ampla. Ao invés de selecionar o bone aqui, eu vou direto no Gus Cutted Cajado, tá? E aqui eu vou adicionar os componentes que eu preciso para IK. Então aqui eu posso colocar os meus solvers, né, que eu posso trabalhar de alguma maneira com o processo de composição de cinemática inversa, tá? Então tem como eu colocar isso daqui, como também tem, né, igual eu falei para vocês, de selecionar o bracinho, colocar esses componentes aqui, tá? Para que você possa gerenciar, é importante também que você utilize o IK Manager 2D, tá bom? Então eu vou começar a fazer essas aplicações aqui, trabalhar com este primeiro bracinho para que a gente consiga chegar num resultado bem bacana, tá? Então vamos lá, eu possivelmente devo acelerar este pedaço e volta e meia eu volto aqui e falo para vocês o que eu fiz para que esse processo se torne um pouquinho mais dinâmico, beleza? Bora lá! Aqui vocês notaram, né? Eu criei o target aqui, que na verdade vai ser utilizado como effector para depois a geração efetivamente de um target, que é esse alvo que está aqui para a gente mover, né, o bracinho. Vocês também notaram que eu fiz aqui um solver para controlar o braço esquerdo, e isso tudo aqui está acontecendo porque eu coloquei um novo manager aqui, né, de IK para a gente poder trabalhar, tá? E isso tudo tá aqui no Gus Cutted Cajado. Só que aqui, ó, a gente pode notar que a articulação desses bônus não tá adequada. Pelo amor de Deus, o braço dele tá quebrado. Então eu volto aqui no meu solver, que tem esse Lean Solver para braços, assim, com duas conexões funciona bem. No caso lá dos pêndulos, né, que a gente mostrou, e você tinha que trabalhar ali com outro formato, não poderia ser o Lean, porque a gente tinha vários nós interligados. Lembra? Eu conseguia controlar a quantidade de nós, inclusive, que estavam interligados. Aqui eu só preciso desses dois no braço, tá? Eu vou marcar a opção Flip, porque aqui eu faço essa correção das articulações, tá? Então tá aqui o bracinho funcionando, a gente não tá mexendo a blusa, mexendo a calça, nem nada disso, como tava lá no início, porque a gente conseguiu mexer na malha, conseguiu fazer o rigging de uma maneira mais elaborada. Então aqui, ó, eu tenho o bracinho e o cajado de forma já bem mais fácil de se trabalhar, tá bom? Então vamos lá resetar a pose padrão. Agora eu vou acabar fazendo o mesmo para o restante. Eu vou criar um novo solver, vou fazer tudo novamente para eu conseguir trabalhar
com esse procedimento, beleza? Então, bora lá acelerar de novo e daqui a pouquinho a gente volta com tudo já mais encaminhado. Aqui é um ponto importante, gente. Dependendo do que você for fazer, aqui o limb vai até funcionar de alguma maneira, tá? Pro que eu quero fazer agora, não vai ficar legal isso aqui, porque a perninha tem mais de uma articulação. Então eu vou mudar o tipo de solver aqui que eu vou utilizar, tá bom? Então eu vou remover esse solver perna esquerda para que eu possa reestruturá-lo, beleza? Bora lá acelerar aqui novamente, porque vocês já viram fazendo isso lá no pêndulo. Se você não viu, eu recomendo você voltar lá, beleza? Bom, gente, aqui, né, criei esses targets, né, tive um probleminha no anterior ali, acabei deletando, começando de novo, daí deu certo, né, estipulei o tamanho aqui de corrente, né, quantos elos estão ligados, e aí sim, cliquei em Create Target e aí ele criou o target para mim automaticamente. Na primeira tentativa eu estava tentando colocar o target direto, não é o adequado, tá? Mas aqui a correção foi feita. Nesse eu não precisei trabalhar com flip, né, mudar a rotação, nem nada disso, porque eu acho que para esse tipo de animação aqui, vai funcionar bem, né? Esse personagem ele não tá bem lateralzão, tem jogos que o personagem tá bem na lateral, né? Que você consegue ver o bracinho movendo, perninha, tudo. Aqui ele vai andar meio em 3/4, isso acontece em vários jogos também, não é um movimento tão realista, mas o jogo aqui não exige tanto realismo assim, tá? Então aqui eu fiz esses movimentos, já estão de certa forma bem pensados, tá bom? Agora, o que pode ser feito, né, é no processo de animação eu trocar esse pezinho que está aqui, que esse é aquele pezinho frontal, né? Então esse pezinho frontal aqui depois a gente vai acabar mudando de alguma maneira para quando o personagem for correr, porque ele não vai correr com o pezinho aqui para frente, com o pé mais lateralizado como esse da direita. Mas aqui para a primeira animação nossa, que é a animação de idle, vai funcionar bem. Então esse bracinho aqui está funcionando bem, ele não acompanha obviamente o cajado, porque o cajado está conectado aqui, tá bom? Então vamos lá fazer a nossa primeira animação. Deixa eu só resetar aqui para cada um desses solvers a pose padrão. Então lembrando, você vai no solver, seleciona ele aqui à esquerda e vai em Restore Default Pose. Você já fez um monte de cagada aí na movimentação das peças, né, dos elementos que você tem no seu boneco, é só resetar. Tá, então vamos lá, resetei aqui. Não precisa de dar tanto Ctrl Z assim, tá bom? Aqui para cabeça eu acabei nem fazendo nada disso, mas dependendo do que você for fazer, você pode, né? Por exemplo, as mechinhas aqui em cima, você pode facilitar esse procedimento, tá? Talvez até seja legal fazer isso aqui, porque na hora de fazer aquele movimento do vento, né, com a mechinha trabalhando aqui, facilita a vida, dependendo do que você tem, tá bom? Para sobrancelha é a mesma coisa, você quer fazer alguma coisa ali na pontinha para mexer uma vez só, ela já se contorcer, então você pode, aí a possibilidade é com você, o que você quer fazer, vai obviamente comer processamento, vai comer memória, não tanto memória aqui, mas processamento, né? Mas você vai medir o que é necessário para o seu personagem, não o grau de realismo que você quer. Vai de contexto para contexto, aqui eu julguei que não precisa, beleza? Agora ok, vou fazer a minha primeira animação. Para fazer animação, se você não está com essa janelinha aberta, eu já adicionei para você essa informação, você tem que ir lá em Window, Animation, Ctrl 6 aí no seu teclado para abrir essa telinha aqui. Agora, com o meu asset, né, selecionado, aqui com o meu Game Object selecionado, eu vou dar Create. Aqui eu criei a minha primeira animação, vou colocar nas pastas, né, de animação, aqui eu já tenho a das moedas e dos pêndulos feitinho.
e eu vou colocar aqui Gus Anim. Vou falar que é a animação do Gus, tá? As suas animações para o seu personagem vão ficar todas aqui e cada uma das suas animações é na verdade um novo clipe. Esse clipe de Gus Anim aqui é o clipe tradicionalzão, né? Ele já vem aberto aqui para você. Eu vou criar um novo clipe chamado Gus Anim. Antes do Anim, vamos colocar aqui o... vamos ver a primeira animação que a gente vai fazer aqui. A dele respirando, dele paradinho, né? Idle. Salvei. Então, ó, esse Gus Idle Animation é um clipe de animação. Em toda animação que seu personagem tiver, você vai organizar em termos de clipe. Com um outro, né, com uma outra possibilidade aqui de janelinha, em Window Animation Animator, esse daqui não tem atalho, você vai conseguir alterar esses estados de animação, que são aqueles clipes que vocês estavam vendo. Então tá aqui o Gus Anim, né? Então deixa eu só reposicionar isso daqui. Na verdade aqui já dá para ver, né, gente? Vamos lá. Para que você possa trocar os seus estados de animação, ó, o personagem pulou, eu tenho que sair do idle e ir para outro, tá? Então isso tudo você consegue controlar aqui. Aqui por padrão, a hora que eu entro na cena, ele já faz a animação Gus Anim e não a Gus Idle Anim, tá bom? Então tem como a gente criar essas transições aqui de maneira bem tranquila, tá? Então o Idle Anim é a nossa primeira animação. Quando eu der o play no game, não vai ser ela que vai ser mostrada primeiro, pelo menos nesse esquema que a gente está trabalhando aqui, tá bom? E tem como depois também você até renomear essa primeira animação que foi feita, você já chamar ela de Idle, porque daí você já tem esse esquema já sem essa animação extra, tá? Mas aí depende do estilo que você gosta de trabalhar. Deixa eu só fechar esta aba aqui, vou voltar para o nosso Gus e a gente está aqui no Gus Idle Anim. Agora que eu estou no Gus Idle Anim, nesse clipe de animação, eu posso usar a minha timeline, assim como fizemos no pêndulo, para reposicionar partes do meu personagem, tá bom? Então eu vou fazer aqui ao longo do tempo as alterações de pose para cada um dos bônus que eu quero para fazer meu personagem paradinho. Eu quero um personagem, né, com um pouco mais de respiração, um pouco mais ofegante, e vou movimentar vários elementos aqui para trazer um pouco mais de complexidade para essa animação, tá bom? E aqui da mesma forma, como eu já mostrei lá no pêndulo, né, a gente vai criar os keyframes, então eu também devo acelerar para você ver esse primeiro momento de animação aqui de forma mais dinâmica, tá? O que eu vou fazer na verdade é utilizar esse recurso aqui, ó, de gravação. Eu vou fazer essas movimentações e já ir gravando elas ao longo do tempo, para que eu não precise ficar adicionando propriedade por propriedade aqui, criar keyframe por keyframe. Isso demora um pouquinho mais. Eu gosto particularmente de gravar essa animação ao longo do tempo. Então, no frame 20 eu quero que este bracinho aqui do personagem esteja um pouquinho mais para baixo e este daqui também, tá? Então, do tempo 0, ele já fez aqui para mim automaticamente os keyframes, ó. Então, os keyframes estão controlando o solver do braço direito, o solver do braço esquerdo. Então eu tenho a gravação ali no tempo, uma chave que marca essas posições. Então essas marcações de posições são animadas automaticamente nesse tipo de animação que eu estou fazendo, tá? Então se eu desse o play nesta animação, ele ia ficar assim com o cajadinho. Então se eu puxo, né, ela está muito rápida, eu posso aqui dar um Ctrl A, selecionar todo mundo e esticar esse período aqui. Ó, quero 50 frames. Então ó, ele já está ali com aquele movimento, tá? Uma coisa que vocês vão notar e que tá me incomodando um pouquinho é este pedacinho aqui, esta malha, tá bom? Tem como a gente ir lá no Photoshop, apagar aquele pedacinho, deixar tudo bonitinho. Mas aqui para fins didáticos, a gente já tá com bastante coisa aqui, né, para fazer em termos de animação, eu vou ignorar aquilo ali, tá bom? Então, dado o aviso, eu quero que vocês ignorem ali também, tá? O certo mesmo seria apagar, tá bom? Mas aqui eu vou facilitar a minha vida e a tua vida. Você não precisa ver eu ir lá no Photoshop mudar isso aí. Mas enfim, ó, aqui eu gravei este pedacinho da animação, tá? Então todo o restante ali, considerando os mesmos princípios que a gente viu, né? O exagero de movimento, a gente vê muito isso nos filmes da Pixar, da Disney, a indústria
geralmente exagera nas poses do personagem, nos olhares, para que você enxergue de forma bem clara qual é o sentimento que está sendo colocado ali. Aquela questão de pêndulo, de alguma maneira esse cajado ele tem um movimento pendular, você pode não enxergar, mas ele está ali. A aceleração e desaceleração de movimentos é um outro princípio de animação que aqui vai estar bem presente, né? O esticar que a gente viu lá, o stretch, sketch lá, a gente tem que fazer aquele treino aqui também, tá? O personagem abaixando de alguma maneira vai fazer esse procedimento como um todo. Então aqueles 12 princípios, tem muita coisa bacana que a gente pode aplicar aqui, eu vou aplicar boa parte deles durante esse procedimento de animação, tá bom? Então, a partir daqui, vou acelerar novamente esse procedimento e vocês vão ver daí no final essa primeira animação finalizada, beleza? Então, bora lá! Ponto de parada importante aqui, vocês viram que para a gente consiga, né, um bom efeito de piscar, eu tenho aqui uma posição inicial da pálpebra esquerda e direita, ela se mantém até o frame 18 e a partir do frame 18, ó, ele fecha e depois volta a abrir. Então o piscar é rápido e a abertura é um pouco mais lenta. Aí você pode controlar isso aqui ao longo do tempo para dar o efeito que você quer de piscada, tá? Ó. Então ali o último foi bem rápido, né? Então a gente pode aqui só selecionar esses keyframes, ó, e trazer um pouquinho para cá e ter um aspecto parecido. Não faça tudo certinho e perfeitinho, mesmo os pontos de tempo, para criar naturalidade. Recomendo que você faça dessa forma, tá? Ó. Então, piscadinha ali. Ela não fica acompanhando tudo que tem na animação, né? Ela é um pouco mais aleatória, apesar de não ser, tá? Então aqui a gente conseguiu fazer o controle da piscadinha, tá? É uma animação curta, ela tá com 100 frames aqui, se você quer algo maior, tem games, o Oddmer, por exemplo, que eu mostrei aqui nessa disciplina, o personagem faz várias coisas ao longo do tempo, depois de um tempo parado ele muda a animação, a gente está trabalhando com algo bem simples para que vocês entendam o procedimento como um todo, tá? Mais um ponto de parada, gente, ó, isso aqui, esse movimento de mecha passou despercebido quando a gente fez o rigging, tá? Então essa mecha aqui não tá legal. Eu posso ter duas opções aqui, deixa eu só ver se essa movimentação aqui, ó, ela atrapalha porque ela mexe o outro consequentemente, tá? Então eu vou voltar lá no meu sprite, né? Vou editar lá no Sprite Editor e volto aqui para animar novamente. Isso vai acontecer com vocês também, inevitavelmente, tá bom? Então, bora lá acelerar novamente, eu vou lá consertar. Aqui também é importante notar que eu lá no início copiei os keyframes das mechas e colei lá no final para de alguma maneira tentar emendar isso tudo, né? Então tem como a gente fazer esse tipo de
de controle também, tá? Daí tende a ficar um pouco mais fluido. Aqui eu deveria levar bem mais tempo fazendo isso, mas eu quero apenas mostrar para vocês o procedimento, tá? Então, ó, cabelinho mexendo. A animação ela aqui fica tocando ali em loop, engana bem, né? Então tá dando para enganar bem. Agora, o bracinho, né? Ó, o bracinho ficou movendo ali de alguma maneira. Agora vamos movimentar outros elementos. Aqui é algo importante que aconteceu, vocês devem ter notado. Pô, o cara não apertou o REC. Sim, eu esqueci de apertar o REC para gravar aquela animação do pescoço. Isso vai acontecer bastante com vocês também, tá? Porque aqui na hora que você está imerso fazendo as coisas, por isso que eu gosto de mostrar o procedimento completo, por mais que demore, sei lá, 1 hora. Porque vocês vão vendo a realidade, tá? Então essa é a realidade, esqueci de pressionar, então agora eu vou pressionar e vou arrumar o negócio novamente. Então vou dar uns Ctrl Zs aqui, voltei na posição e aí gravo e faço o que tem que fazer. Vamos lá. Bom, aqui eu acho que já mexi bastante coisa, dá para melhorar, obviamente, tem muitos detalhezinhos que você pode trabalhar, né? Ó, se você quiser, você poderia até, de alguma maneira, mexer o zíper que está aqui de um lado para o outro, assim que ele se movimenta. O céu aqui é o limite. Eu vou parar por aqui porque eu creio que já deu para pegar a ideia, e é isso que importa neste momento. Eu criei um clipe de animação aqui para animação idle, e agora a ideia é que eu faça esse clipe de animação para as outras movimentações. Para o pulo do personagem, para o ataque, para a ação de agachar, para aqueles arrastar, né, o dash, para ele dar uma rasteira. Tem várias animações que a gente pode fazer. Aqui para fins didáticos eu não vou fazer tantas assim, para que a gente consiga ver o processo, sempre falo para vocês, né, o processo de uma forma um pouco mais ampla, que vocês enxerguem como que as coisas acontecem, tá? Mas essa daqui é a animação final, entre aspas, né? Notem também que eu desabilitei o gizmo ali do Sprite Skin, para eu poder visualizar de forma melhor aqui o que está acontecendo na animação. Então, ó, este é o resultado. Então tá lá, pezinho batendo, né? Então ele tá um pouquinho mais ofegante, o ventinho ali no cabelo. Você pode diminuir também o vento do cabelo que você quer, a movimentação ali dos bracinhos. Então, de alguma maneira tá ali o nosso personagem Gus. Não vou dar o play na cena, se eu der o play na cena ele não vai tocar direto o idle anime, depois eu tenho que fazer aquela correção do animator que eu tinha mostrado para vocês, para que sempre que eu começar, eu já comece mostrando aqui a animação idle, tá bom? Mas isso eu já faço para as próximas aulas, quando a gente começar a organizar aquele ciclo ali, né, aquele controle de qual animação toca em cada momento. E essa troca que eu estou mencionando para vocês é feita via scripts, você vai lá com C# e vai de alguma maneira criar mecanismos para você fazer a alteração de qual animação é tocada em cada um desses momentos, tá? Mas isso aí também não é nada de outro mundo, não. Eu vou mostrar de alguma maneira bem mais simplista, obviamente, para que vocês também compreendam esse universo. Mas aqui em termos de animação para essa disciplina, o que mais me importa é isso daqui, ó, aplicar os princípios de animação, não efetivamente animar tudo que é possível. Eu estou mostrando a aplicação daqueles princípios que a gente viu lá no início, com uma série de técnicas. A grama foi animada de uma forma, o personagem que tem ali aquele inimigo foi animado de outra forma, o pêndulo, de cada um desses elementos tem uma forma diferente de se pensar, tá? E essas são as possibilidades e vai além disso, não tem como a gente abordar tudo de uma vez. E até o nome da disciplina fala, né? São os princípios de animação, então é algo um pouco mais introdutório, tá? Mas por aula é isso, por aula, né? Por hoje, nesta aula aqui, é isso que nós temos que ver, tá bom? Nas próximas aulas a gente vai melhorando um pouquinho essas animações, colocando outros movimentos para que vocês possam ver na completude que é possível se fazer, beleza? Abraço para todos vocês e nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!